É com muita gratidão a Deus que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar vida na vida com vocês, né? E falar desse tema tão relevante. Como algumas já falaram, é um tema que está muito em alta nesse momento de isolamento social, de desinfecção da casa, das compras do mês, enfim. Quero agradecer também ao Ministério pelo convite. E eu vou estar hoje compartilhando a apresentação por slide, assim como eu fiz da última vez. Vocês estão enxergando aí direitinho? Façam ok assim com a mão para eu ver. Beleza. Então, vamos lá. O tema de hoje é limpeza, quando essa necessidade se torna uma doença. E nós vamos iniciar com algumas imagens, como da última vez. E eu queria que vocês observassem essas imagens que eu vou estar passando para vocês e refletissem em todo o contexto. O que essas mulheres estão fazendo, como está a fisionomia dessas mulheres. E a gente vai iniciar por essa primeira imagem. Observe essa mulher. Será que a limpeza para ela é um sinônimo, assim, é um momento de tensão, de medo, de apreensão, de insegurança? Ela não tá com uma cara muito boa, né, gente? Ela tá com uma cara de que tá assustada, com medo de alguma coisa, e que esse momento da limpeza para ela não é um momento confortável, porque não é isso que ela tá expressando com a face dela, né? E nem com o comportamento. Ela tá ali segurando várias coisas ao mesmo tempo. A segunda imagem é essa daí. Observe bem. O que essa mulher está buscando? Alguma falha? Tá conferindo se a limpeza tá ok? Você se parece com ela? Você também é assim? Arruma a casa e depois vai dar uma conferida para ver se não deixou passar alguma coisa? Você é assim também, atenta aos mínimos detalhes? E essa outra imagem? Quem faz isso em casa, gente? Essa mulher, ela tá atenta, provavelmente a um farelo que a vassoura não pegou, que o aspirador de pó não puxou, e ela tá tendo cuidado de vir com um pincel, de pintar a parede para catar o que ficou, né? E ela tá super atenta a esse momento. Então, é sobre essas pessoas, é sobre esses momentos, essas condutas que nós vamos conversar. Porque o que tem em comum nessas três imagens? Talvez seja o exagero. O exagero de cuidado, o exagero de tempo investido nessa situação, se atentar muito a pequenos detalhes, a pequenos erros, falhas. E a gente vai começar fazendo uma abordagem desse assunto da limpeza relacionada ao Covid, porque o Covid se tornou um gatilho muito grande para essas pessoas que já têm a predisposição de desenvolver algum transtorno relacionado a alguma questão de limpeza. Muitas pessoas desenvolvem o comportamento compulsivo de higienização exagerada em decorrência do medo de contaminação e preocupação excessiva com a saúde pela possibilidade do adoecimento. Sim, os hábitos de higiene e limpeza são os nossos principais aliados na nossa luta contra o Covid. Entretanto, não podemos facilitar o aparecimento de outras doenças. Diante disso, a gente vai partir para alguns conceitos básicos. Temos aí conceitos de limpeza e ausência de limpeza. Então, temos como definição de limpeza: ato ou efeito de limpar, remoção de sujidade ou de lixo, qualidade do que está limpo, asseio. Mas também limpeza significa pureza, perfeição, bom acabamento, esmero. E nós também temos uma outra definição, que é a ausência de limpeza, que é um extremo muito perigoso, considerado uma enfermidade. É a síndrome de Diógenes. Caracteriza pelo descuido extremo com a higiene pessoal, negligência com a limpeza da própria moradia,
isolamento social, suspeição, que é a suspeita, né? E comportamento paranoico, sendo frequente a ocorrência de colecionismo, que é a acumulação de quinquilharias, de coisas que não têm mais utilidade, são as pessoas que ficam guardando pilhas que já não têm mais utilidade, ficam guardando eletrodomésticos quebrados. Muitas pessoas que têm essa síndrome de Diógenes, que é uma doença, fica acumulando coisas que não têm função no futuro. É só pelo hábito de acumular. Muitas vezes as pessoas são chamadas de acumuladores, né? Acumuladores de lixos, enfim. E nós temos também um outro extremo, que é o quê? O excesso de limpeza. O excesso de limpeza também é um exagero que leva ao adoecimento. Quando a obsessão em manter a casa limpa cresce e passa a ser a principal tarefa do dia. Isso pode ser um sinal que virou um transtorno psicológico. A mania de limpeza pode ser uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido também como TOC. Então, a gente está observando que o excesso de limpeza tem um nome, e é o nome de uma enfermidade. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A Dayana, ela já deu um testemunho maravilhoso, que já deu uma grande introdução no assunto. Então, conforme a gente for aqui passando a apresentação, vocês vão identificar várias coisas que a Dayana colocou no relato dela. E quando a limpeza deixa de ser uma necessidade e passa a se tornar uma doença? Quando vocês acham que isso acontece? Porque a limpeza a gente já sabe que é uma necessidade. Porque a ausência de limpeza é um problema, mas o excesso também é um problema. Então, o ideal é que a gente encontre o equilíbrio. Isso é o que vai definir a limpeza ideal, é o equilíbrio. Mas a gente trouxe aqui alguns sinais que podem indicar a presença de uma doença relacionada ao excesso de limpeza. Então, vamos lá, alguns sinais que você pode observar em você mesmo, ou até mesmo observar em outras pessoas que talvez estejam na sua casa. Às vezes a sua filha, a sua mãe, a sua sogra, o seu marido. Então, vamos lá. Gastar mais de 3 horas por dia limpando a casa. Ou seja, quando passa a maior parte do tempo e dos dias nos rituais de limpeza e higienização da casa para aliviar os pensamentos obsessivos. Segundo ponto, presença de vermelhidão ou feridas nas mãos, que indicam a constante necessidade em lavar ou desinfectar as mãos repetidamente. Próximo ponto, preocupação exagerada com sujeiras, germes, fungos ou ácaros. A pessoa cita estes termos constantemente e se justifica por eles, se apropria e repete constantemente esses termos. Então, a pessoa fala assim, eu vou limpar a casa porque está com bactéria, porque a parede está com fungo. Ela cita esses nomes com muita frequência. Então, se você convive, ou se você está se autoanalisando aí, se observando, que você está apresentando algum desses comportamentos, acende uma luzinha amarela aí, uma luzinha de atenção. O terceiro ponto, deixar de participar de eventos sociais, como festas de aniversário, para não perder tempo, porque geralmente essas pessoas dizem que não pode sair porque tem que arrumar casa, e é verdade, as pessoas, vamos supor, elas vão deixar de participar de um encontro na célula, porque ela vai dizer que ela vai arrumar casa, e ela vai arrumar casa mesmo, ela não vai para a célula e vai ficar ralando em casa, vai ficar cuidando da casa. Porque para ela, o sair de casa é perda de tempo. E também é um risco de contaminação. Ela tem medo de encostar nas pessoas e de ser encostada. Então, ela prefere se isolar, ficar naquele seu mundinho particular, que para ela, de certa forma, é um pouco mais seguro. Próximo ponto. Apresenta impactos na vida profissional, quando há desistência ou afastamento do mercado de trabalho por conta das manias. Os rituais, antes de sair de casa, fazem com que a pessoa chegue atrasada e, por ser minuciosa, acaba levando muito tempo nas tarefas do trabalho. E o medo da contaminação também causa um afastamento das pessoas. Isso faz com que fique prejudicado o ambiente de trabalho, né? O ambiente com a equipe. Então,
Essas são as justificativas que algumas pessoas dão para não estarem mais no mercado de trabalho, pessoas com toque. Evita ao máximo receber visitas e não permite a realização de eventos na própria casa. Geralmente a pessoa com toque não visita e nem recebe visitas, para que não haja contato com a sujeira. Logo, isso acarreta prejuízos no convívio social. Nos casos mais graves, a própria família fica restrita a certos cômodos da casa, o que acarreta conflitos familiares. Por exemplo, tem pessoas que com toque deixam o filho só no quarto. O filho não pode circular na sala, não pode circular na varanda, na cozinha, nem pensar. Ele só pode ficar no quarto e usar o banheiro. Isso são casos reais, tá, gente? Ao longo dos anos aí a gente vai atendendo alguns casos que são bem críticos e que chegam a esse extremo. Próximo ponto, necessidade constante em verificar se está tudo limpo e no lugar. Sempre se certifica que está tudo limpo, confere várias vezes. Então, se ela lavou o banheiro, daqui a pouco ela está lá no banheiro olhando para ver se está limpo mesmo. E às vezes ela pergunta ao marido, vai lá ver se eu limpei? Vê se está limpo mesmo? Vê se eu não deixei nada sujo? A mania de limpeza vira um transtorno quando os hábitos deixam de ser saudáveis e passam a ser obrigação diária e algo que domina e escraviza a pessoa. Normalmente, os sinais e sintomas começam devagar e aos poucos vão se intensificando. Aqui eu tenho um exemplo de um tipo de limpeza, de um tipo de higienização, que é a higienização das mãos. Que geralmente, quem tem toque relacionada à limpeza, ela também vai ter, a limpeza da casa, ela também tem em relação a si própria. Então, eu coloquei aí um exemplo de lavagem das mãos. Por exemplo, inicialmente, a pessoa começa a lavar minuciosamente, repetidamente as mãos. Depois começa a lavar das mãos aos cotovelos. E no nível mais agudo, a pessoa começa a lavar das mãos até o ombro. Sendo que a Organização Mundial da Saúde diz que a lavagem correta das mãos demora entre 40 a 60 segundos. Mas uma pessoa com um toque, ela fica em média 40 minutos higienizando as mãos. 40 minutos higienizando as mãos é muito tempo. Você já pensou se uma pessoa lava a mão 10 vezes ao dia? No decorrer do dia, são 4 horas investidas nesse ritual de limpeza, só das mãos, fora os outros rituais que a pessoa desenvolve durante, no decorrer do dia. Então, tá aí um exemplo de algo muito sutil, que muitas pessoas têm desenvolvido, né, nesse momento, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde está nos orientando a lavar com mais frequência as mãos, com um pouco mais de cuidado. A Organização da Saúde até estipulou, né, de 40 a 60 segundos, que a gente tem que estar ali no processo, né, de higienização das mãos. Mas a pessoa com o toque, ela vai a um extremo, ela vai a um excesso. E a gente tem que estar sempre atento a esses excessos. Então, vamos lá. Qual é o limiar entre o saudável e o patológico? É o equilíbrio, coisa que a palavra de Deus já nos diz, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O diferencial entre um quadro considerado aceitável e o outro não, é a frequência e a gravidade dos sintomas, que traduzem o grau de comprometimento do paciente nas áreas profissional, pessoal e de lazer. Então, agora nós vamos a uma definição da ciência sobre o toque. Eu trouxe novamente esses slides que nós usamos na primeira apresentação, só para vocês terem noção, né? O Espírito Santo ele tem sido bem intencional durante essas ministrações, porque no nosso primeiro encontro nós falamos sobre um tipo de ansiedade, que foi o transtorno de ansiedade generalizada. Por isso que ele está marcado com letras pretas. E hoje o Espírito Santo vai tratar o transtorno obsessivo compulsivo, que também é um tipo de ansiedade. Então, nós estamos aí conquistando emoções saudáveis e dando adeus à ansiedade, porque pela segunda vez consecutiva nós estamos aqui abordando um tipo de transtorno de ansiedade.
Então, só para vocês terem noção que existem 12 tipos de transtornos de ansiedade e, dentre esses 12, nós vamos abordar o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós temos aqui a definição técnica, só para que vocês tenham um conhecimento mínimo, assim, razoável sobre esse assunto. Então, vamos lá. O TOC é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de crises recorrentes de obsessões, que são pensamentos intrusivos, indesejados e recorrentes, e compulsões, que são comportamentos repetitivos, manias e rituais. É um transtorno caracterizado por pensamentos obsessivos que desencadeiam comportamentos compulsivos. O principal sintoma da doença é a presença de pensamentos obsessivos que levam à realização de um ritual compulsivo para aplacar a ansiedade que toma conta da pessoa. A compulsão vem para neutralizar o pensamento obsessivo. O raciocínio é que se o ritual ou a mania não for cumprida, algo ruim irá acontecer. E nós temos aí um ciclo. A partir desse ciclo, a gente já entende que o TOC ele se repete no decorrer do dia a dia. Né? Não é uma coisa linear, é uma coisa em ciclo. E o ciclo inicia pela obsessão. A gente já sabe que obsessão é pensamento. Então, que são pensamentos intrusivos, indesejados e recorrentes. São aqueles pensamentos que a pessoa não quer ter, mas acaba tendo. Então, começa pela obsessão, que gera ansiedade, que vai gerar uma compulsão, que é um comportamento para tentar neutralizar aquela obsessão, aquele pensamento ruim. E a partir do momento que ela faz esse comportamento para minimizar a obsessão, ela obtém um alívio. Mas muitas vezes é um alívio muito rápido, porque daqui a pouco ela pensa assim, será que eu lavei bem essas compras? Será que só água com sabão bastou? Aí ela volta para a obsessão. Aí ela vai para a obsessão, ansiedade, compulsão, aí vai para o alívio. E muitas vezes ela fica nesse ciclo horas e horas do dia. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, a gente já sabe que a obsessão leva à compulsão. A obsessão, como um pensamento de contaminação, vai gerar os comportamentos, né? Vai gerar a compulsão de lavar minuciosamente e frequentemente as mãos, limpar a casa várias vezes ao dia, higienizar a compra do mercado várias vezes, diversas vezes, né? Então, a gente tem aqui, obsessão é um pensamento de contaminação, um exemplo, né, de obsessão é um pensamento de contaminação. E um exemplo, 3 exemplos, né, de compulsão são esses comportamentos, lavar, limpar e higienizar. Então, vocês já sabem que a obsessão é um pensamento e compulsão é um comportamento que vai minimizar, neutralizar esse pensamento. E aqui eu trouxe alguns subtipos de compulsão, não vou me deter, assim, a todos os tipos, até porque hoje nós estamos falando sobre um tema bem específico. Mas existe de limpeza, de checagem, conferência, como vocês podem observar aí nesse balãozinho, é aquela pessoa que vai conferir várias vezes se realmente desligou o fogo, vai conferir várias vezes se trancou a porta, né? Organização, simetria, aquela pessoa que não pode ver um quadro desalinhado, ou que arruma o desodorante, o hidratante, ali na penteadeira, tudo assim, de forma do menor para o maior, de maneira crescente, não pode estar nada fora do lugar que incomoda, que causa uma angústia, um desespero. Tem gente que passa mal só porque vai a um local e um quadro está desalinhado. Isso é real, isso acontece mesmo. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o toque de contaminação e limpeza. Vamos focar nesse tipo. Quais são essas características, né? Passar horas limpando a casa diariamente. Então, assim, se você leva 3 horas arrumando a sua casa, mas você faz isso 2 vezes por semana, isso não é toque. Né? A gente está falando aqui de um comportamento diário. A pessoa que tem esse transtorno, ela vive diariamente dessa maneira. Ela passa horas limpando a casa todos os dias. Ela limpa várias vezes o mesmo local e nunca fica satisfeita com o serviço. Está sempre perguntando a terceiro se realmente o serviço está bem feito, se é desse jeito, se está limpo mesmo. Uma outra característica, a pessoa é o tempo inteiro inquieta,
ela fica desconfortável, sente angústia, aflição, vive, né, um isolamento social independente desse período de pandemia. A pandemia ela só vem agravar esse quadro daquelas pessoas que já tratavam, que já tinham esse histórico, e algumas pessoas, né, começaram, infelizmente, começaram a desenvolver esse transtorno a partir dessa pandemia. Essa pandemia foi um gatilho para muitas pessoas, muitos transtornos, inclusive esse. Dependência emocional, para que o outro confirme ou reafirme aquele comportamento. Isso é muito normal também no toque de conferir, né? A pessoa vai lá, confere a porta 20 vezes, mas às vezes acorda o marido de madrugada, marido, vai lá ver se eu fechei a porta mesmo, vê se está trancado. Problemas dermatológicos adquiridos, por exemplo, coceira nas mãos, ressecamento da pele, etc. Insegurança. A pessoa com toque de contaminação, com obsessão por contaminação e compulsão por limpeza, ela é menos autônoma, menos independente, ou seja, é uma pessoa com pouca capacidade de pensar, tomar decisões e realizar atividades por si mesma. Na maior parte das vezes, pergunta a opinião de terceiros. Próximo ponto, ela tem muito medo de contrair doenças ou de cometer falhas. Por exemplo, ela tem medo de não limpar o chão com cloro e as pessoas da família se contaminarem com Covid e morrerem. Culpa. Se culpa por tudo e por todos. Por exemplo, se alguém pegar Covid, a culpa é dela que não limpou a casa direito, que não fez a higienização das compras do mercado corretamente. Ela está sempre se culpando, né? E ela acha que tudo que acontece, se o filho desenvolveu lá uma asma, uma bronquite, ela acha que foi porque ela não limpou direito a casa, ela não aspirou direito, ela não trocou a cortina no dia que deveria trocar. Alguns fatores de risco, ou seja, algumas coisas que podem facilitar o aparecimento desse tipo de transtorno. Hereditariedade e genética. Entre as evidências científicas estão estudos de gêmeos e familiares, que mostram que pessoas com parentes de primeiro grau, que têm toque, têm uma tendência maior em desenvolver o toque também. Então, a hereditariedade e a genética é o seguinte, o seu histórico de saúde familiar, né? Alguém na sua casa tem toque, ou teve toque, talvez sua mãe, sua avó, a gente sabe que é uma doença, é um termo muito novo, né? Mas, às vezes, você não sabe o nome, mas você lembra que a sua avó, ela tinha os rituais de limpeza, né? Ela deixava de ir aniversários, deixava de ir à igreja, deixava de receber pessoas por causa disso. Né? Esses dias eu estava lendo um relato de uma moça que não recebe visitas há 20 anos. Ela vive há 20 anos sozinha em casa. Ela, na verdade, ela não vive sozinha. Ela, o marido e a filha, né? Mas ela não sai para nenhum lugar, nem para o mercado, nem para a padaria, nem para nenhum lugar, e não recebe visitas. Traços de personalidade. É muito importante a gente dar um pouquinho de atenção para isso, porque alguns perfis, né, algumas características pessoais podem influenciar o aparecimento do toque, como ser perfeccionista, controladora, autoritária, intolerante, rígida, metódica, teimosa, formal e distante nos relacionamentos, fria afetivamente, às vezes arrogante, e pessoas que também apresentam um senso aumentado de responsabilidade e tendem a superestimar uma ameaça, ou seja, elas supervalorizam o medo. Traumas na infância também, né? Quando a pessoa tem histórico de abuso e violência física e sexual na infância e outros eventos estressantes ou traumáticos, elas são associadas a um risco aumentado para o desenvolvimento do toque. Algumas comorbidades. Na primeira apresentação, eu expliquei o que era comorbidade, mas eu acho que é válido pontuar novamente. Comorbidades são associações de doença. Por exemplo, a pessoa que tem hipertensão e diabetes, ela tem comorbidade, porque ela tem duas doenças juntas, né? E com os transtornos emocionais, com as doenças da alma, acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade e também tem um transtorno depressivo. Então, comorbidade significa associação de doenças. Então, as comorbidades mais comuns são os transtornos ansiosos e o transtorno depressivo.
Ou seja, a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela tem grande possibilidade de ter um outro transtorno de ansiedade também. Então, ela pode ter um TOC e um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada que a gente conversou da última vez. Ou então, ela pode ter um TOC e um transtorno de estresse. Então, a gente já vê que em torno de 70% das pessoas que têm um TOC podem desenvolver um outro transtorno de ansiedade junto, né? E 30% das pessoas desenvolvem também a depressão, justamente por conta do isolamento social. Epidemiologia, eu também expliquei esse termo, né? Acho válido também explicar novamente. Epidemiologia é o estudo de dados, né, das doenças, e aí a gente tem alguns dados importantes também sobre o TOC. O TOC atinge 3% da população mundial e, juntamente com a ansiedade e a depressão, é um dos transtornos mentais mais comuns na sociedade. Afeta 1 em cada 50 pessoas no mundo. Estima-se que cerca de 4 milhões de brasileiros sofram com TOC. O TOC está entre as 10 maiores causas de incapacitação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E 30% das pessoas que têm TOC se recusam a passar pelo tratamento. Agora, eu vou compartilhar com vocês 2 relatos reais para que vocês identifiquem neles as características que nós já falamos até o presente momento. Agora vocês vão poder ouvir como é o TOC na prática de 2 mulheres que estão passando por esse processo de pandemia. São 2 mulheres brasileiras, jovens, de 30 e poucos anos, que resolveram relatar as suas histórias para ajudar outras pessoas. A gente já teve aqui o compartilhamento da Dayana, que foi muito esclarecedor, foi uma excelente introdução, mas eu gostaria de compartilhar com vocês mais 2 testemunhos, né? 2 relatos de 2 mulheres. O relato 1 é o seguinte: tomo 6 banhos por dia e me esfrego a ponto de me machucar. Há 10 anos, eu tenho 3 tipos de TOC: religioso, de organização e limpeza e contaminação. Com essa pandemia, tenho sofrido muito com TOC de limpeza. Tem sido horrível. Estou fazendo home office, tenho horário fixo das 8 horas às 14h30, mas não consigo focar integralmente no trabalho, porque fico parando para organizar as coisas e fazer faxina. Acho que o coronavírus pode estar em qualquer objeto que esteja perto de mim, na cadeira, no notebook, no ventilador, no copo. Por isso, limpo a casa sem parar. Se eu limpo qualquer superfície, a mesa da cozinha, por exemplo, e sem querer eu encosto nela, os pensamentos de contaminação ficam ruminando na minha mente. Eu preciso limpar tudo de novo. Não adianta higienizar só a região que eu toquei. Me sinto exausta, meu corpo dói. Às vezes sento e choro. Penso que estou ficando louca. Antes da pandemia, eu fazia 2 faxinas por semana. Uma pesada na quinta e outra mais leve no domingo. Mas agora é diariamente, incluindo lavar banheiros, paredes e azulejos. Ouvi no noticiário que água sanitária, sabão e álcool em gel têm o poder de matar o coronavírus. Por isso, eu uso sem dó. Utilizo 1 litro de água sanitária por dia. Estou com os dedos das mãos doloridos, desbotados, irritados e feridos de usar tanta água sanitária para limpar a casa e não correr o risco de ser contaminada. Costumava tomar 2 banhos por dia, mas hoje chego a tomar 6. Usava sabonete comum, mas agora tomo banho com sabão neutro. Esfrego meu corpo com bastante força a ponto de me machucar. Algumas partes das minhas coxas estão manchadas e ressecadas. Depois do banho, em vez de passar o hidratante, encho a mão de álcool líquido e passo no corpo. Meu organismo reagiu a esses produtos. Tive ardência, muita coceira e desenvolvi uma micose. Fui na dermatologista e ela me deu uma bronca. Disse que eu não posso passar essas coisas no corpo, só nas mãos. Explicou que isso pode gerar lesões e até outras doenças. Ela me receitou um antibiótico e um creme. Eu estou seguindo o tratamento, mas continuo tomando banho desse jeito. O coronavírus virou minha maior obsessão. Durmo e acordo pensando que vou morrer contaminada com esse vírus. Cada vez que vejo o número de mortes crescendo, fico mais apavorada.
Além do toque, tenho síndrome do pânico. E quando vejo informações sobre os óbitos, tenho crises. O coração fica acelerado e me dá falta de ar. Preciso tomar um remédio de ansiedade por dia, mas chego a tomar 3 para me acalmar. Sinto que eu tenho piorado horrores. Não quero tocar em ninguém. Não quero que ninguém me toque ou fale perto de mim. Todos os dias falo para o meu marido não encostar em mim e não me tocar antes dele tomar banho, passar álcool em gel e álcool líquido quando ele chega do trabalho ou mercado. Além de lavar as roupas dele, higienizo tudo que ele usa. Não confio que ele mesmo limpe. Ele fala que estou exagerando, que tenho que parar com isso e me controlar mais. Meu relacionamento com ele tem sido bastante afetado. Ele não entende o meu problema. Então, o toque é uma luta diária que tenho que passar sozinha. Apesar disso, tenho consciência de que meus comportamentos têm sido desgastantes para ele. Eu sinto tanta angústia e desespero de eu e os meus familiares sermos contaminados que quero controlar as pessoas. Falo para elas não saírem de casa, não receberem visitas. Ligo para minha mãe chorando, falando que ela, minha irmã e eu vamos morrer por causa do coronavírus. Eu entendo que é um excesso da minha parte, mas não consigo me controlar e acabo gerando vários atritos. À noite, meu corpo somatiza todas as minhas ações e eu começo a sentir alguns sintomas da Covid-19. Cansaço, falta de ar, pressão no peito. Mas sei que tudo isso é pela minha ansiedade, tudo isso é pela ansiedade que esse momento está me causando. E assim tem sido minha rotina. Vejo uma notícia, fico ansiosa, venho os pensamentos obsessivos, depois os rituais e o ciclo se repete. É perturbador. Esse é o relato de uma mulher de 26 anos. Eu falei 30 e poucos, mas não, de 26 anos. A gente não vai falar o nome dela, não é uma pessoa da igreja, não é ninguém que vocês conheçam, mas é uma mulher de 26 anos, que já é casada e que está sofrendo por conta do excesso de limpeza nesse período de pandemia, né? E durante esse relato foi possível vocês observarem alguns sinais e sintomas. Ela relatou conflitos familiares, problemas dermatológicos, né? Ela citou a repetição do ciclo do toque, o medo, né? Ela disse ser controladora, querer controlar a mãe e a irmã, né? Relatou também que passa o dia todo limpando a casa. Então, a gente vê que aqueles sintomas que nós falamos lá atrás, as pessoas de fato vivem. Não é história da carochinha, não é coisa que está só presente nos livros. Infelizmente, algumas pessoas acabam desenvolvendo esses comportamentos. E aí, vou compartilhar com vocês um segundo relato, que no caso vai ser o terceiro relato da noite, que teve da Dayana, primeiro relato, esse vai ser o nosso terceiro relato da noite. Diz o seguinte: passo o dia todo pensando que estou com vírus e fazendo limpeza. Eu tenho toque de limpeza e de contagem desde os 10 anos de idade. Faço tratamento com psicólogo e psiquiatra desde então. Meu quadro estava estável até surgirem as primeiras informações do coronavírus. De cara, já senti muito medo de ser contaminada e morrer, de não conseguir atendimento em um hospital, de não estar limpo o suficiente. Minha primeira ação foi comprar mais sabonetes antissépticos e produtos de limpeza, inclusive de limpeza hospitalar. Quando começou essa epidemia, virei a louca do álcool em gel. Passei tantos e de tantas marcas diferentes que desenvolvi uma reação alérgica e fiquei com a pele toda empipocada e com feridas. Quando eu assisti alguma matéria sobre o coronavírus, eu tinha picos de achar que eu estava com o vírus. Passava uma quantidade excessiva de álcool gel no corpo até atrás da orelha. Chegava a gastar um pote médio em 3 dias. Fiz uma consulta virtual com a dermatologista, que me indicou um tratamento. Estou tomando medicações via oral para controlar o estrago que fiz na minha pele. Fui demitida do meu emprego devido ao efeito das crises causadas pela pandemia. Com esse tempo livre, os sintomas do toque ficaram ainda mais potencializados. Passo a maior parte do dia tendo pensamentos de que posso ter contraído o vírus e fazendo a limpeza em casa. Moro com os meus pais e, como eles são idosos, fumantes, estão no grupo de risco,
Eu que vou ao mercado e à farmácia. A sensação de ter que sair é angustiante e aflitiva. Tenho que rezar 10 vezes, fazer o sinal da cruz 10 vezes e encostar na imagem de algum santo para ter alguma proteção. Se eu não fizer isso, sinto que alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Sempre saio com tudo esquematizado, de cabelo preso, máscara e luva. Saio bem cedo ou à noite, geralmente nos horários com fluxo menor de pessoas. Me mantenho afastada ao máximo possível e não converso com ninguém. Quando vou ao mercado, levo minha sacola ecológica ou meu carrinho de feira. Se tem algum corredor com muita gente, por exemplo, vou para o outro, mais vazio, e só volto depois. Quando chego no meu apartamento, faço todo um ritual de limpeza. Tiro o meu tênis e deixo sobre um pano com cloro no hall. Depois coloco de molho e lavo. Coloco as roupas para lavar na máquina com sabão em pó, lisoforme e desinfetante. Para quem não sabe, lisoforme já é um desinfetante. Então, ela coloca sabão em pó, um desinfetante, mais um desinfetante. Lava as mãos até o antebraço, ou seja, ela lava as mãos até o cotovelo, entre os dedos e as unhas por 20 segundos. Seco e passo álcool em gel. Em média, lavo as mãos umas 30 vezes por dia. Deixo as compras no corredor e vou tomar um banho que geralmente demora 40 minutos. Passo sabonete no corpo de 4 a 6 vezes, sempre em números pares. Me troco, pego as minhas compras e levo tudo para a cozinha. Lavo todas as embalagens com água e sabão, depois passo álcool 70% e mais os produtos de limpeza hospitalar. Higienizo todos os produtos, um por um. Todas as caixas de leite, de suco e por aí vai. O problema é que às vezes eu acho que não limpei o suficiente. Aí repito todo o processo e lavo tudo de novo. Se eu não faço, isso me perturba. Me dá uma sensação de desespero, de agonia. Depois que faço, sinto um alívio. Além disso, lavo, esfrego e deixo secar todas as sacolas, tanto as ecológicas quanto aquelas de plástico de mercado. É um processo super cansativo e demorado, que leva uma tarde toda. Após terminar a higienização, limpo a casa, tiro o pó, passo um pano e tomo outro banho, porque me sinto suja e também para descartar todas as possibilidades de ter ficado algum resquício do vírus. Eu não fazia nada disso antes da pandemia, mas passei a fazer para diminuir os riscos. Mesmo com um dia exaustivo como esse, em que meu corpo e mente estão super fadigados, eu não consigo desacelerar à noite e sofro com insônia causada por uma ansiedade muito grande. É horrível. Fico pensando na falta de leitos no hospital, com medo desse vírus atingir alguém da minha família, de alguém estar infectado no prédio onde eu moro e não querer contar. Já perdi as contas de quantas vezes achei que estivesse contaminada. Tenho rinite. É comum eu ter alguns sintomas gripais, como espirro e nariz escorrendo. Isso já é o suficiente para eu criar na minha cabeça a ilusão de que estou com coronavírus. Tenho que me policiar para voltar à realidade e dizer a mim mesma que é só uma crise de rinite, que eu trato isso há anos. Além do cuidado dentro de casa, eu e alguns vizinhos produzimos um documento no condomínio pedindo para que, além da limpeza feita pelos funcionários, cada família se responsabilizasse pela higienização dos halls e do elevador. Cada morador tem que passar um pano com lisoforme desinfetante no chão dos corredores de cada andar. O elevador é uma grande fonte de contaminação. Por isso, eu aperto o botão com o cotovelo e passo um lenço umedecido de álcool 70% em tudo o que toco. Racionalmente, pensando e conversando com a minha terapeuta, sei que é preciso ter cuidado, mas que não é necessário fazer tudo isso. Todo esse excesso tem me causado muito sofrimento, mas é algo que eu não consigo controlar. Quando eu vou ver, já estou fazendo. Esse é o relato de uma mulher de 32 anos. Ela escreveu esse relato em abril desse ano, ou seja, bem no auge, né, da pandemia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E nesse relato, é possível observar que ela teve aí prejuízo na vida profissional, ela foi demitida, ela relatou angústia, aflição, agonia. Então, a gente vai passar agora para uma parte muito importante, que é a parte prática, né, e o que fazer, né?
o que você pode fazer se você conhece alguém que está desenvolvendo toque? Se é a sua filha, se é a sua mãe, a sua irmã, o seu marido, né? Então, a gente vai dar aqui algumas orientações para a própria pessoa, mas para a família também, porque a família, às vezes, acaba entrando nesse ritmo também e adoecendo também. Orientações à própria pessoa. Como nós falamos nesse último relato, a última frase daquela mulher foi o seguinte: quando vou ver, já estou fazendo. Então, o primeiro direcionamento, a primeira orientação é a seguinte: saia do automatismo da limpeza. Determine uma rotina que vá além da limpeza. Se programe para assistir um filme, escutar sua música preferida, ler, fazer uma atividade física. Faça um planejamento que vá além dessa rotina de lavar banheiro, lavar a louça. Pensa algo para além disso. Segundo ponto, flexibilize o pensamento perfeccionista. Não se exija demais. Terceiro, se autoanalise, se observe. Pense, o que gera esses comportamentos? Quando essa mania se iniciou? O que estou externando através da mania de limpeza? Uma insatisfação, uma insegurança. Quarto, se desafie, inicie pelo que é mais fácil. Gradualmente, enfrente os estímulos temidos sem realizar a compulsão. Por exemplo, aquela mulher que a gente falou agora há pouco, que ela passava álcool no corpo inteiro, o que a gente poderia sugerir a ela? Que ela não passasse álcool mais no corpo inteiro, só passasse nas mãos, e só quando não houver ao alcance água e sabão, porque a utilização do álcool gel, ele funciona da seguinte forma: se você não tiver ali perto de você água e sabão, se você não puder fazer a higienização com água e sabão, aí sim você usa o álcool gel. O álcool gel é uma segunda opção e não é a primeira opção. A primeira opção é água com sabão ou água com detergente, água com sabonete, porque esse vírus, o coronavírus, ele é um vírus que a gente chama de envelopado. Ele vem envolvido numa camada de gordura e por isso que ele gruda nas superfícies e é muito difícil a remoção dele. Então, o que faz de fato, né, a eliminação do vírus, uma eliminação mais eficiente é água com sabão. Porque imagina você com uma frigideira cheia de gordura ou com uma panela cheia de fritura e você precisa ali lavar aquele utensílio doméstico, precisa lavar aquela panela, mas não tem sabão, não tem detergente. Só a água não vai resolver. Então, você vai precisar passar ali uma água com sabão, uma água com detergente para eliminar aquela gordura. E esse vírus é mais ou menos assim. Ele é um vírus envelopado por uma camada lipídica, né? Ele é envolvido por uma camada de gordura. Então, vamos lá. Continuando. Realize acompanhamento psiquiátrico para uso de medicação para controlar os pensamentos e acompanhamento psicológico, que pode contribuir na mudança do comportamento repetitivo. O toque é uma questão de tratamento e controle. Se a pessoa se controla e consegue ter o domínio próprio, melhora. Caso contrário, não. É necessário aumentar e fortalecer o domínio próprio, que a gente já sabe também, né, que faz parte lá, compõe o fruto do espírito. Então, a gente já pode fazer uma analogia aí de algo que talvez você esteja precisando desenvolver, amadurecer, adquirir. Vou só voltar aqui novamente. Essa questão de realizar acompanhamento psiquiátrico e psicológico é muito importante, é quase que imprescindível. A pessoa que tem toque, ela precisa realmente de uma ajuda profissional para sair desse quadro. E muitas vezes só acompanhamento psiquiátrico não resolve. E nem só o acompanhamento psicológico. Precisa ter uma combinação, uma junção desses dois acompanhamentos. Algumas orientações à família, né? Pesquise e adquira conhecimentos sobre o toque. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. A aquisição de conhecimentos é um propósito de Deus para a sua vida e buscar conhecimento sobre o toque pode te auxiliar na compreensão do sofrimento do outro e pode facilitar a convivência em família.
Segundo ponto, incentive o tratamento. Sua influência pode impactar positivamente a adesão ao tratamento. Muitas vezes, a gente olha a pessoa que tem mania de limpeza, de organização, a gente até elogia, porque a gente acha que isso é uma qualidade. Nossa, mas ela é muito limpinha, muito organizada. Eu queria ser assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Então, a gente tem que, a partir de hoje, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas questões, né? Para esse extremo que a gente já aprendeu que é perigoso. Então, caso você esteja observando que uma amiga, que a sua mãe, ou que você mesmo está exagerando, pare, né? Se autoanalise e busque um tratamento. Se for alguém da sua família, você incentiva um tratamento, incentiva a adesão desse tratamento. Porque um tratamento também a longo prazo. Não adianta ir uma vez, 2 vezes, 3, tem que ser um tratamento a longo prazo. Pelo menos, assim, por um ano e pouco de tratamento. Seja paciente, respeitosa e não hostilize. A palavra de Deus diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12. Seja paciente com a dificuldade e limitação do outro, e não coloque pressão, não zoe, não coloque apelidos. Porque algumas pessoas elogiam, mas tem aquelas que chamam também chata, você é irritante, você está doente, você está maluca, né? Então, a gente não pode ir nenhum desses dois extremos. A gente tem que estar sempre ali se observando e se policiando também em relação ao que a gente fala, porque nós somos chamados para levar esperança, para sermos pacientes nesses momentos de dificuldade. Próximo ponto. Elogie os avanços e desperte a esperança. Dê o reconhecimento por cada etapa vencida e ative a esperança. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29:11. Seja um canal de esperança para aqueles que estão adoecidos emocionalmente. Lembre essas pessoas que Deus tem um futuro maravilhoso e reservado para elas, né? Lembre a elas que há esperança em Jesus. Você vai ser esse canal, porque a pessoa que está com transtorno obsessivo compulsivo, ela é dominada por pensamentos negativos, ela não tem um filtro. Uma pessoa que não tem um transtorno obsessivo compulsivo, ela consegue filtrar o que é um exagero, o que não é um exagero, o que é um risco real, o que é um risco imaginário. Mas a pessoa que tem o toque, ela acha que tudo de ruim, todos os pensamentos negativos vão acontecer. Se ela não passar um pano com cloro em casa, vai entrar o coronavírus e vai matar todo mundo da família. Então, a gente precisa entrar com esses pensamentos positivos, com essa palavra de esperança. Então, seja um canal de esperança para essas pessoas que estão em sofrimento emocional. Algumas observações finais. São algumas informações que eu fui encontrando aleatoriamente, mas que eu acho importante a gente pontuar aqui. Pesquisas revelam que a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é entre 8 e 14 anos. Geralmente é um diagnóstico tardio, porque no primeiro momento é conveniente, aceitável. Quando a gente encontra uma criança que gosta de limpar a casa, de manter o guarda-roupa arrumado, a gente elogia essa criança. E a gente nunca tem um olhar mais crítico, um olhar diferenciado para essa questão. Muitas vezes a gente vai elogiando isso e é uma adolescente muito organizada, só sai para a escola quando está tudo ok. Então, no primeiro momento, o diagnóstico ele é despercebido, ele é passado assim por ser algo, no primeiro momento, conveniente, admirável. Um segundo ponto, o toque na infância é mais comum em meninos e o toque em adultos é mais comum em mulheres. O toque é diferente de tique. Muitas pessoas confundem tique e toque, né? Não é propaganda do aplicativo, gente. Mas muitas pessoas confundem, acham que tiques são as mesmas coisas que toques, e não. Tique é um movimento motor ou vocalização súbita, rápida e recorrente não rítmica. Por exemplo, piscar os olhos, pigarrear, coçar a garganta, essas coisas são tiques.
Os tiques são geralmente menos complexos do que as compulsões e não visam neutralizar as obsessões. Temos aqui também alguns apontamentos bíblicos para a gente poder estar encerrando esse momento. O que a palavra de Deus nos diz? O que nós podemos fazer com todas essas questões, né? Agora que a gente já descobriu que esse excesso de limpeza pode caracterizar uma doença que pode prejudicar a sua vida no trabalho, a sua vida em família, com certeza a sua vida espiritual, porque uma pessoa que tem toque, ela não gosta de sair de casa, então ela não vai participar das reuniões presenciais do Ministério Conquistadoras, ela não vai participar da célula, ela não vai para um culto presencial, ela não vai, não é porque ela tem preguiça, não é porque ela está com raiva de alguém que está ali, ela não vai porque ela não consegue se desgarrar das tarefas de casa, dos afazeres de casa. Então, nós vamos para alguns apontamentos bíblicos. Jesus já pagou o preço pelos nossos erros. Não seja refém do sentimento de culpa. Romanos 8, de 1 a 2, diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados estão perdoados. Cristo sofreu o castigo na cruz para que você não recebesse uma condenação eterna. E nem uma condenação terrena, nem que você ficasse preso, agarrado, escravizada, né? Por tarefas de casa. Próximo ponto. O coração é duvidoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Diz lá em Jeremias. Saiba que seus pensamentos e sentimentos nem sempre estão certos. Então, não acredite sempre em tudo o que você pensa e sente. Creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Próximo ponto. Você pode resistir ao diabo. Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas vezes, o inimigo usa esses pensamentos negativos e obsessivos para tentar te destruir, mas você pode resistir a ele. Por isso, quando esses pensamentos vierem à sua mente, em vez de acreditar neles, declare com sua boca a verdade da palavra de Deus. Cite versículos e promessas a seu respeito. No início, pode parecer que nada está mudando, mas com o tempo essas verdades vão libertar seus pensamentos. Substitua os pensamentos obsessivos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, isso está em Romanos 12, 12. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. A mudança de pensamento vai gerar novos sentimentos e novos comportamentos. Próximo ponto. Não continue focado em si mesmo, e nem nos pensamentos e comportamentos ansiosos e temerosos. Eles são a fonte do seu medo. Escolha temer somente a Deus. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Hoje nós somos convidados a estar na presença de Deus sem medo. Próximo ponto. Substitua pensamentos ansiosos por pensamentos que confiem completamente em um Deus bom e amoroso. Lá em Salmos diz o seguinte, Salmos 94 diz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que muitas pessoas buscam, né, nesse momento, alívio. Próximo ponto. Identifique e confesse todos os pensamentos obsessivos que o controlam.
porque eles assumem o lugar e o controle de Deus em sua vida. Reproduzimos na igreja uma frase do filme Recuperando a Esperança que diz o seguinte: nada grandioso acontece se você se fecha. A palavra de Deus em João, 1 João 1, de 9 a 10, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, esse último versículo diz que nós precisamos confessar, e até mesmo confessar essa mania, esses rituais, porque as pessoas que têm toque, às vezes, ficam com vergonha e falam, olha, realmente estou passando o meu dia inteiro limpando a casa, eu não consigo dormir enquanto não estiver tudo limpo, eu não consigo almoçar enquanto a casa não estiver toda limpa. Então, muitas vezes a pessoa se sente constrangida por isso, sente vergonha. Então, hoje o nosso convite é para que você fale sobre isso, né? Para que você fale com a sua discipuladora, no seu grupo do 30 Semanas, que você coloque e confesse, né, esses pensamentos obsessivos que têm te controlado e dominado sua mente e seu coração. E por último, eu trouxe uma imagem, porque o meu desejo é que ela seja profética na sua vida. Jesus disse que se você conhecer a verdade, ela te libertará. Por isso, acredite em tudo que a Bíblia diz a seu respeito. Seja livre e liberta em Deus de todas as manias e rituais que te escravizam. É isso, meninas. Muito obrigada pela atenção de todas.